Depois de começar a entender melhor o corpo, os encaixes e ter os primeiros contatos com a lira, chegou a hora de finalmente subir e aprender alguns fundamentos e bases. Essa é a aula 4 do curso Fundamentos da Lira Acrobática e hoje é dia de voar! Existem infinitas formas de subir em uma lira acrobática. Trouxemos algumas das subidas mais comuns, funcionais e básicas. Com certeza, você já deve ter se deparado com uma subida a partir do esquadro. Essa é uma das mais conhecidas. Para executar, você pode segurar a lira à sua frente, com pegada pronada, e montar um esquadro. Depois, faça uma trava de curva com o joelho. Passe a mão para fora das pernas, pegando mais alto que alcançar na lira. Depois a outra mão. Estenda uma das pernas para cima e, num movimento só, traga a perna estendida para baixo e puxe a lira para você com os braços. A ideia é chegar na posição sentada. A partir daí, você pode tentar soltar as mãos devagar e estender os braços ao lado, sempre por fora da lira. Tente passar algum tempo. Se perceber algum desequilíbrio ou sentir que vai cair, volte as mãos para a lira. A primeira subida pode ser um pouco desnorteante, afinal, estamos em um espaço diferente. A oscilação do aparelho pode provocar alguma confusão ou medo para um corpo que ainda não se adaptou. Tome o seu tempo nesse exercício. Quanto mais executá-lo, maior a familiaridade com a lira nesse começo. Para descer, segure nas barras laterais, venha reclinando suavemente o corpo e trazendo as curvas do joelho de volta para a lira. Escorregue devagar as mãos até posicioná-las novamente entre os joelhos. Faça exatamente o caminho inverso da subida. Traga as pernas atrás em um esquadro e retorne ao chão devagar.
Caso você ainda não tenha dominado o esquadro, vamos para uma adaptação, através de um movimento que chamamos de aranha. Na aranha, você começa com pegada pronada, cotovelos apontando à frente e suavemente traz os joelhos em direção aos cotovelos. Mas em vez de partir direto para o esquadro, você apoia os pés na lateral da lira. Com os pés apoiados, eleve o seu quadril o máximo que conseguir e tente tirar uma perna levando-a acima da cabeça e depois a outra, terminando na postura final do esquadro. A partir daí, você pode subir normalmente. Para descer, você pode fazer o mesmo caminho, passando pela aranha antes de descer ao solo. Ou pode tentar fazer a descida direto do esquadro, se achar possível. A descida pode ser um ótimo treinamento para a subida. No início, essa subida pode ser um pouco complicada, mas é importante que vá se treinando aos poucos até conseguir executar de forma limpa e fluida. Enquanto isso, você pode também tentar uma outra possibilidade de subida. Segurando a lira pela lateral, com pegada neutra, uma mão acima da outra, cotovelos apontam para a frente e você pode trazer as pernas na direção da lira e depois travar apenas uma delas. A outra perna permanece estendida e apontando para o chão. Com as mãos, você deve escalar a lira o mais alto que conseguir.
Se você não chegar com a mão perto da barra de cima, dificilmente conseguirá uma subida suave e eficiente. Com mãos no alto, eleve o seu quadril, entrando na lira. Depois você pode passar a perna que ficou para trás, para dentro da lira também. Você pode repetir o exercício de tentar soltar as mãos por algum tempo. Para descer, pense em traçar o mesmo caminho da subida. Primeiro, passe uma das pernas para trás. As mãos vão segurar do lado da perna que você acabou de tirar da lira. Segurando com as duas mãos do mesmo lado, recline um pouco o corpo para trás e para o lado, trazendo a curva do joelho na lira de novo. Sustente-se com os cotovelos flexionados, puxando a lira para si e retire a curva, voltando ao solo. Nessa subida lateral, é importante você nunca ficar completamente de lado na lira. Pense em manter o seu tronco apontando para frente, para que você não se machuque. Uma subida bem comum, mas não tão simples de executar, é a oitavinha ou subida de oitava. Para tentar,
Segure a lira com mãos na largura dos ombros, seja em pronação ou supinação. Mantendo cotovelos flexionados, traga pernas unidas e estendidas na posição do carpado para cima e depois para trás, fazendo o movimento de entrar na lira a partir das pernas. Quando as pernas passarem por dentro da lira, pense em apoiar os quadris na lira e subir o tronco. Depois, você pode explorar uma mobilização de coluna para ganhar mais intimidade com a postura. Desça vértebra por vértebra a partir da cabeça e suba a partir do quadril. Repita quantas vezes achar necessário. Desça pelo mesmo caminho que chegou, à frente. Para subir na barra de cima, você precisa ter desenvolvido alguma confiança e familiaridade na lira. Você pode começar sentada, segura na barra de cima com as mãos na largura dos ombros e cotovelos apontando para frente. Depois, puxe a lira para você, direcionando o cotovelo para baixo e traga joelhos unidos no peito. Quando o pé estiver chegando perto da lira, estenda os braços, deixando as pernas passarem completamente. Daí, estenda as pernas atrás e trave na barra de cima. Devagar, vá soltando as mãos. Você pode relaxar os braços em direção ao chão ou abri-los na lateral. Para sair, retorne as mãos por fora dos joelhos,
Desfaça a curva, voltando pernas atrás e depois passe-as pela lira, sentando novamente. Só execute a subida para a barra de cima se você já estiver bem segura. O equilíbrio de rim ocorre com a lombar na lira. Existem várias entradas para a postura, mas você pode começar da base de barriga. Entrando pela oitavinha, segure com as mãos do mesmo lado e vá circulando o seu quadril na lira até que chegue na sua lombar. Tente soltar as mãos e se manter em equilíbrio. A lira deve ficar na parte mais inferior da lombar para facilitar o processo. Tente manter as pernas e os braços estendidos. Lembre que tudo é processo e temos muitos treinos pela frente. Não tente pular etapas ou se frustre caso não consiga executar.